Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa revisão do nosso conteúdo. O nosso objetivo principal aqui é conseguir obter uma avaliação ótima na data de hoje, tá certo? Então, a primeira avaliação do trimestre é um formato que eu não sei se vocês estão acostumados. Vocês viram lá no exercício de fixação uma questão que eu coloquei como questão extra. Aquele é o padrão das nossas avaliações, tá certo? Então, todos os materiais que foram disponibilizados, eles contêm o assunto. E para quem deu uma olhadinha no assunto, ele vai conseguir resolver as questões com muita facilidade, tá certo? Então, qual que é o nosso objetivo? Nas aulas anteriores, nós discutimos o comportamento do consumidor e o composto de marketing, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo e vamos fazer uma avaliação dentro do contexto do agronegócio. Eu trouxe aqui para vocês uma foto bem interessante aqui para a gente colocar no nosso diário. Essa foto foi tirada ontem, lá no quintal de casa. Um pé de limão e eu encontrei uma lagarta comendo a folha. Então, um risco para a minha plantação. Olha a cara da bichinha aqui. Então, é um concorrente da minha plantação. Ela está comendo a plantação lá. Então, isso aqui nós vamos ver. Depois das férias, nós vamos trabalhar mais a parte do mercado agropecuário, que é o nosso conteúdo do mercado agrícola. Então, nós trabalhamos até agora praticamente somente marketing, trabalhando comportamento e tudo mais, e depois nós vamos entrar para a parte de mercado. Então, os riscos e a concorrência são fatores que vão influenciar, e por isso nós precisamos conhecer o comportamento que a gente já estudou. Então, hoje nós vamos fazer a revisão de tudo aquilo que já foi estudado, tá certo? Vou passar rápido aqui para a gente ganhar tempo. Então, os exercícios de fixação que foram passados para vocês é o conteúdo de toda a prova. Todas as questões da prova estão nela. Então, nós vamos, primeiramente, detalhar aquelas questões que são consideradas falsas. Vocês já viram aí que tem um gabarito, não tem? Então, essa folha de respostas, nós vamos recolher ela, a professora Larissa talvez já tenha passado. Vocês têm até o dia 28 de junho para responder, riscar, anotar do lado, colocar o nome e devolver para a professora. Ah, mas já tem o gabarito. O que é interessante? Aproveite e faça essa anotação agora. Nós vamos passar as questões falsas. Vocês vão riscar qual é a expressão que está falsa e vão colocar do lado, vão escrever ao lado qual é a resposta verdadeira. Então, fazendo isso, a gente tem mais uma forma de gravar o conhecimento, tá certo? Depois, se der tempo, a gente passa aquelas outras verdadeiras, mas nós vamos detalhar primeiramente aquelas falsas. Esse aqui é o nosso modelo das questões da prova. Então, por que eu quis trazer isso? Essas questões são questões básicas de concursos pelo Brasil todo. E essa questão aqui é um modelo típico do Enem. Todos já fizeram inscrição do Enem? Vocês vão fazer prova do Enem esse ano? Levanta o braço quem fez inscrição do Enem. Então, essa questão de prova, você vai eliminar as questões que você tem certeza que estão erradas. Então, você vai por eliminação, você mata mais da metade da questão. Às vezes, você mata uma questão ali, você tem certeza, você consegue responder ela com clareza e obtém o êxito. Então, vamos ver aqui. Aqui essa questão vai tratar dos dois assuntos, é o comportamento do consumidor e o composto de marketing. Esses detalhes já são questões de prova. Talvez não dessa forma, mas estarão na nossa prova de hoje. O ciclo de vida não é determinante para exaltar as qualidades e agregar valor ao produto. Vocês acreditam que está correta ou que está errada essa afirmativa? Quem acha que está certo, levanta o braço. Quem acha que essa afirmativa está errada, levanta o braço. Quem não acha nada, levanta o braço. Pessoal, olha ali, ó, o ciclo de vida, vocês lembram do slide que eu passei? O ciclo de vida, ele determina quanto tempo o produto vai ficar disponível para venda no mercado, não é o tempo de validade. Então, ele determina a qualidade do produto? Logicamente não. Ele coloca valor no produto? Também não. Então, o ciclo de vida, ele não determina a qualidade e não agrega valor. O que agrega valor? Vocês lembram? São 3 situações principais. As embalagens, as marcas e licenças, correto? Concorda comigo? Sim? Não? Vamos lá, pessoal. Isso aqui é a questão da prova, ó.
Então, o que agrega valor ao produto? Embalagens, marcas e licenças, correto? Quanto mais desenhada for a embalagem, quanto mais valiosa for a marca, quanto mais licenças, registros e selos de certificação tiver, mais valor tem o produto, correto? O que mais que dá valor? A descomoditização, que é transformar um produto único. Então, assim, eu falei exemplo da carne, falei exemplo do café. Então, você processar, industrializar, colocar embalagem, colocar selo, tudo mais vai fazer que o produto saia do modelo de commodity e que vire um produto especial, um produto único no mercado. Então, ele vai ser diferente. Então, a diferenciação, a descomoditização é um fator que agrega valor. E um terceiro ainda, que é indicação de procedência e, que mais? Denominação de origem, certo? Vocês lembram desses detalhes? Então, são 3 situações principais que agregam bastante valor aos produtos. O ciclo de vida, ele só determina o tempo que esse produto vai ficar disponível no mercado. Se ele não tem mais venda, a população não quer mais comprar, ele perde a vida dele, ele não tem mais interesse para as empresas, ele vai ser recolhido e vai ser tirado da circulação, certo? Então, ele vai aumentar o valor do produto? Não. Então, o ciclo de vida ele não é determinante para exaltar qualidades e agregar valor ao produto. Concorda comigo? Então, essa afirmativa está verdadeira, certo? Conseguiram entender? Alguém tem dúvida? Levanta o braço, por favor. Pode falar. Lá no fundo, quem levantou o braço, pode falar. Tá, eu não estou ouvindo lá. Tá, levantou o braço, quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Então vamos continuar. Então, acabei de falar sobre a descomoditização. Olha a outra questão ali. Está falando a mesma coisa praticamente, de forma diferente. Descomoditizar é tirar do formato de commodity, tirar daquele formato de matéria-prima sem processamento. Significa diferenciar o produto para tornar a mercadoria única em seu segmento com a finalidade de agregar valor. Vocês viram? Estou repetindo a mesma coisa. Então, essa afirmativa é verdadeira. Confere? Então, observe que eu sinalizei. Eu marquei todas aquelas expressões que eu estou avaliando na questão. Vocês precisam fazer a mesma coisa na hora de responder a avaliação de vocês. Verificar qual é o assunto que está tratando e qual é o que está pedindo. Então, na primeira afirmativa, se eu tirasse aquela palavra não, eu ia mudar totalmente o sentido, correto? E eu poderia colocar também uma palavra não na segunda afirmativa. Eu também mudaria a expressão, eu trocaria o sentido. Então, tomem cuidado quando aparecer expressões não, exclusivamente, somente isso, algo dessa forma, tem que tomar cuidado que pode ser uma pegadinha na questão. Outra, terceira, ação conhecida como merchandising, quando aplicada pelos concorrentes, pelos promotores de venda, em lojas e supermercados, trata da promoção do produto, correto? Sim ou não? Sim. Então, merchandising é aquela promoção que fazem para conquistar o fornecedor, para conquistar o consumidor. Então, concorrente novo, ele faz promoção de merchandising, a publicidade do produto. Então, o merchandising é um tipo de promoção, um tipo de publicidade. Então, a afirmativa está correta, certo? Então, nós vimos que a primeira, a segunda e a terceira estão corretas. Vocês estão acompanhando? Sim ou não? Sim ou não? Vocês viram que a primeira está correta, certo? Olhem nas opções abaixo, assinale a opção correta. Apenas a alternativa 1 é falsa. Essa é a resposta correta da questão? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Professora Larissa, pode ajudar, por favor?
Eu não estou ouvindo aqui, alguém está falando, está difícil de eu entender aqui o que está sendo passado na sala. É sobre a primeira opção. Apenas a alternativa 1 é falsa. Então ela não é falsa, como a gente viu, ela é verdadeira, certo? Então a letra A e B, nós já descartamos, vocês viram? Qual a facilidade de descartar as questões que estão incorretas? Como a primeira tenho certeza que é verdadeira, então já descarto a opção A e B. Sobraram as questões C e D. Letras C e D. Letra C, apenas as alternativas 2, 4 e 5 são verdadeiras? É essa a resposta correta? Então, se a primeira alternativa, a número 1 em cima, é verdadeira, então eu descarto a letra A, B e C. Só sobrou a letra D para eu marcar. Correto? Vocês entenderam como que eu fiz Eu nem precisei ler todas as questões, todas as alternativas acima para eu responder a questão corretamente. Então, isso vocês precisam fazer na hora da prova. Verificar aquela alternativa que vocês têm a certeza e eliminar as demais. Observa embaixo, olha. Se tiver dúvida, passa para a questão seguinte, volta depois e responde ela. Às vezes a resposta está numa questão mais à frente. Preste atenção, a resposta pode estar em outra questão. Então, não se apavorem, tiver alguma dúvida, não responda no chute, faça com cuidado, tá certo? Então, número 4, o grau de envolvimento do consumidor e o nível de diferença entre as marcas, define os tipos de comportamento. Essa é a questão da prova de hoje também, de outra forma. Duas coisas definem o tipo de comportamento. É o grau de envolvimento e o nível de diferença entre as marcas. Não, e o grau de envolvimento e o nível de diferença entre as marcas define o tipo de comportamento. Isso não define característica do consumidor e não define processo de compra, correto? Não pode confundir. Processo de compra é outra coisa, característica do consumidor é outra coisa. O composto de marketing é o conjunto de elementos cujo principal objetivo é despertar o desejo de compra do consumidor. Certo? O que o composto de marketing faz? Aqueles 4 P's. Produto, preço, promoção e ponto de venda. Então, ele estimula o consumidor. Então, o objetivo é despertar o desejo de compra. Essa afirmativa é verdadeira. Tudo que é dos estímulos do 4P é para estimular o consumidor para que ele compre mais, certo? Vamos para as questões do nosso exercício. Vão anotando aí na folha de vocês. Número 2, ela foi considerada falsa. Por quê? As características do consumidor, elas provocam reação aos estímulos, logo, elas influenciam e afetam o comportamento de compra. Olha esse processo como que é. As características nossas, culturais, pessoais, sociais e psicológicas, elas provocam reação aos nossos estímulos e influenciam o nosso comportamento de compra. Nós temos um comportamento para comprar durante o processo de decisão do comprador. É uma coisa bem fácil de entender. Há estímulos, nós reagimos com as nossas características nesse nosso comportamento e depois nós vamos agir com esse comportamento durante o nosso processo de decisão, tá? É fácil de entender. Número 3, anote aí que depois vocês vão entregar a folha para a professora Larissa com essas alternativas falsas corrigidas. Então já vão anotando. Número 3, a ação do merchandising aplicada pelos promotores de venda em lojas e supermercados é uma política de preços da empresa. A política de preço da empresa é como a empresa vai colocar o preço do produto dela no mercado. Não tem nada a ver com merchandising. Colocar preço é uma coisa, uma política de preço, e fazer propaganda é outra, fazer promoção é outra. Então, a resposta é falsa por causa disso, a alternativa é falsa por causa disso. Então, merchandising é promoção. Publicidade na internet é promoção. Propaganda no jornal, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, é promoção, é publicidade. Então, não é política de preço. Política de preço é saber se eu vou
vender parcelado, quanto que eu vou colocar de valor no meu produto, se eu vou colocar um valor mais alto que o concorrente, mais baixo. Isso é política de preço, é diferente. Então, as características nós já vimos também como funciona o nosso processo de decisão. Número 6, a outra questão do questionário de vocês aí. O tipo de comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida ocorre quando? Quando há alto envolvimento na decisão e o produto apresenta grande diferença entre as marcas. Então, por que está falsa? Porque esse tipo de comportamento não é com dissonância cognitiva reduzida. Quando há alto envolvimento e está em muita diferença, é o tipo complexo. Porque o tipo complexo ele vai ter alto preço, então o valor é caro, ele tem riscos na transação, ele, quando não é comprado com frequência, a pessoa se apega muito às marcas e também tem a avaliação após a compra. Esse é o complexo. Dissonância cognitiva, eu vou demorar, vou escolher, vai ter bastante envolvimento, mas não tem muita diferença entre as marcas. Lembra daquele exemplo do colchão? Poderia ser outro produto semelhante. Número 8. O desenvolvimento de embalagens, marcas e licenças. Olha essa aqui. Essa é interessante, que está na prova de vocês, de uma outra forma. O desenvolvimento de embalagens, marcas e licenças possui o objetivo exclusivo de exaltar as qualidades do produto agropecuário. Somente a embalagem, marca e licença que exalta a qualidade do produto? Então, não é exclusivo. Então, cuidado com essa palavra. Objetivo exclusivo. Não é. Então, o que pode exaltar a qualidade do produto? Tem outras coisas. Tem a proteção. Então, a embalagem, ela protege o produto. Ela vai fazer com que não quebre, não amasse. Tá? Pode promover também, a embalagem promove o produto. Uma embalagem bem feita, bem desenhada, com uma logomarca bem bacana, ela vai promover o produto e vai exaltar a qualidade dele. Então, o design dessa embalagem, o formato, tudo vai mudar. Então, não é exclusivo de exaltar a qualidade a embalagem, tá certo? Ele tem outras finalidades também. Já vimos aqui o nosso tipos de comportamento, só para revisar. Lembra do complexo? Tem muita diferença e tem alto envolvimento. E, pelo outro lado, o habitual. O habitual é o mais simples, é comprar sal de cozinha, como eu falei no exemplo. Baixo envolvimento e não tem diferença entre a marca. Então, grave esses dois, que é os dois que vão cair na prova aí, tá certo? Então, a diferença é muito grande. O complexo é uma coisa e o habitual é outra. Totalmente oposto. Número 11. Inclusão de garantia estendida quando você compra o produto, no momento da compra. Ela vai ampliar o ciclo de vida do produto? A resposta é não. Então, garantia estendida é um serviço vendido pelas empresas para aumentar o tempo que ela vai dar cobertura, que vai dar assistência técnica ou coisa desse tipo. Então, a garantia estendida, ela não é colocada junto com o valor do produto, é um serviço vendido separadamente. Então, um produto que a empresa vende separado ao produto principal. Então, ela não aumenta o ciclo de vida, ela não determina quanto tempo esse produto vai ficar à venda nos comércios, tá certo? Número 12. Decisões do produto limitam-se exclusivamente às características físicas e à qualidade? A empresa vai desenvolver um produto novo. Então, ela não vai pensar só no formato e na qualidade. Ela tem que pensar muitas outras coisas. Então, não é uma exclusividade pensar na característica física e na qualidade. Então, essa está falsa por isso. Então, não se limita exclusivamente a isso. A empresa precisa tratar das embalagens, dos processos, industrialização das marcas, do registro, do ciclo de vida. Tem que programar quanto tempo ela pretende vender aquele formato, aquele tipo de produto. Número 15. No estabelecimento de preço de um produto, somente o lucro visado pela empresa vai ser levado em consideração? Também é falsa, também estou falando do produto. Então, produto é o principal objeto do mercado. Ele tem muito detalhe que precisa ser considerado pela empresa. Então, ele não é somente o lucro que a empresa vai visar. A empresa precisa avaliar custos, precisa ver o preço máximo do concorrente, precisa ver o preço mínimo que ela pode vender, precisa do ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Eu vou vender 10 mil unidades para eu conseguir pagar o prédio novo que eu construí. Então, eu vou ter que fazer
tantas unidades para vender a tal preço para chegar num ponto de equilíbrio. A partir dali, a minha empresa vai começar a gerar lucro. Até lá, eu estou cobrindo os custos que eu tive até agora. E muitos outros. Então, não é somente o lucro que a empresa vai levar em consideração. Ciclo de vida eu já falei. Então, repetindo, o ciclo de vida exalta a qualidade e agrega valor ao produto? Já vimos que não, correto? Alguma dúvida quanto a isso aí? Próxima. 19. Ponto de equilíbrio dos preços. Está relacionados aos preços dos concorrentes definidos pelo mercado, os quais os consumidores estão dispostos a pagar. Por que está errado nessa questão? Essa afirmativa não é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio eu já falei. É a quantidade de produtos que a empresa vai ter que vender para cobrir os custos da entrada dela no mercado. A partir dali ela vai começar a ter lucro. Então, esse é o ponto de equilíbrio que a empresa vai chegar. Então, o que está relacionado aos preços dos concorrentes e quanto o consumidor quer pagar? É o preço máximo. Se você sabe que um produto custa tanto, por que você vai comprar um produto com valor maior? Então, o preço máximo é um preço que o consumidor está disposto a pagar. Então, está relacionado com os preços que estão sendo oferecidos no mercado. Então, eu já tenho noção. Quanto eu pago num pacote de arroz, quanto eu pago num litro de óleo, quanto eu pago num tênis de marca, quanto eu vou poder pagar num caderno, numa caneta. Então eu sei o preço, eu não vou pagar mais que isso, é o preço máximo que eu vou chegar. Então a concorrência, número 24 agora. A concorrência é uma variável controlável por todas as empresas atuantes no agronegócio. Então lembram das variáveis controláveis que eu falei, somente os 4 P's? Os 4 P somente eles são as variáveis controláveis. Então, o produto eu posso controlar, o preço eu posso controlar, a promoção, a publicidade eu posso controlar, e também o ponto de venda, onde eu quero chegar, até onde que eu quero vender, eu posso mandar esse produto até o norte do Brasil, quero mandar esse produto até a Europa, eu consigo controlar a praça de venda. Então são controláveis. Agora, a concorrência eu não consigo controlar. Porque eu não sei o que ela está preparando para lançar um produto concorrente ao meu. Então, uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra é aparecer um produto melhor e mais barato que o meu. Então, a linha de produção deles é melhor. Eles conseguem vender um produto melhor e mais barato. Então, eu não consigo controlar, é uma variável incontrolável. Então, lembrem, variáveis controláveis são os 4 P's. É o composto de marketing, é uma variável controlável, aqueles 4 P's. Os demais, todos são incontroláveis. Pode ser econômico, pode ser a concorrência, pode ser climático, pode ser político, tá certo? Pode ser social também. Número 28, as demandas do consumidor, atender às demandas do consumidor nunca será importante para satisfazer, conquistar e fidelizar o cliente. Vocês estão cansados de saber. Então, nós temos que atender às demandas do consumidor, temos que atender às demandas do cliente. Então, atender às demandas do consumidor é importante, sempre será importante. Então, eu vou conseguir satisfazer o cliente, vou conseguir conquistar o cliente, vou fidelizar o cliente. Ele vai comprar sempre da minha marca, correto? Então, isso é fácil de entender. Características do nosso consumidor já vimos, modelo do comportamento do consumidor já vimos, só para revisar. Estímulos, 4 P's, variáveis controláveis. E as demais, a linha azul, econômico, tecnológico, político, cultural, tudo é incontrolável. Então, são estímulos colocados no consumidor. Então, as características do consumidor vão reagir a esses estímulos e o comportamento desse consumidor vai fazer com que ele entre num processo de decisão de compra. Então, o que vai influenciar o comportamento dele? As características do consumidor. Então, as características do consumidor são muito importantes. Elas reagem, somente as características fazem reagir aos estímulos para que o consumidor entre num processo de decisão de compra. Tá? Número 31, olha aqui. Acabamos de ver o nosso modelo de comportamento do consumidor. Então, o nosso modelo de comportamento do consumidor baseado em estímulos e respostas. Ele vai levar a um processo de decisão de compra. A etapa de avaliação das alternativas permite aos consumidores utilizar inúmeras informações para escolher entre as marcas e disponibilidades. Então, por que está errada essa questão, essa afirmativa? Porque não é o modelo de comportamento que vai fazer o consumidor avaliar.
Essa avaliação das alternativas é uma das etapas do processo de decisão de compra. Nós já vamos revisar esse processo, são 5 etapas. Vocês vão ver rapidinho, fácil de entender. Então, a 32 também está próxima aqui dessa anterior. O processo de decisão do comprador. Ela provoca reação aos estímulos internos e externos. Correto? Errado. Falei naquele quadro anterior as características do consumidor que vão fazer com que o consumidor reaja aos estímulos. Então, as características pessoais, sociais, culturais e psicológicas fazem com que o consumidor tenha reação. Não é o processo de compra. O processo de compra é o que ele vai fazer depois que ele teve a reação, depois que ele foi estimulado, certo? Então, o processo de decisão é a última parte, que também tem algumas etapas. As características do comprador, do consumidor, elas vão provocar as reações sempre. Como que é o processo de decisão? Guarde essa sequência. Comportamento pós-compra é a primeira etapa? Sim ou não? Não? Correto, não é. Certo? Então, comportamento pós-compra é a última etapa. Então, se aparecer na prova essa alternativa, ela não é a primeira, não é a segunda e terceira. Comportamento pós é depois. É a última etapa. Então, já elimina algumas questões ali. Qual que é a primeira etapa do processo de decisão? Reconhecimento da necessidade. Então, eu vi que eu tenho necessidade, eu preciso, eu quero, eu desejo. Somente ali eu vou iniciar o processo de compra. Eu fui estimulado, eu tive uma reação. Eu reconheci minha necessidade, a primeira coisa. Depois disso, eu vou fazer por impulso? Não, eu vou reagir e vou fazer uma compra consciente. Eu vou buscar por informações, avaliar os melhores produtos e depois vou decidir a compra. Então, buscar informações é o segundo passo. Terceiro passo, eu vou avaliar todas as alternativas e todas as opções que eu tenho. Todas aquelas informações que eu busquei, eu vou ter em mãos para eu avaliar. Eu vou comprar antes de fazer a avaliação? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Então, a decisão da compra ela vai acontecer depois que eu fiz a avaliação. Então, primeira etapa, reconhecimento da necessidade. Segunda, busca por informações. Terceira, a avaliação das alternativas, depois decisão de compra e, por último, comportamento pós-compra. Conseguiram gravar? Então, reconhecimento, busca, avaliação, decisão e comportamento. Essas são as 5 etapas da nossa decisão do comprador. Para finalizar, as alternativas de F aqui, ó. As características do consumidor nunca provocam reação aos estímulos. Por isso, há discordância quando influenciam e afetam o comportamento de compra. Então, já vimos várias outras formas de dizer a mesma coisa. Então, por que está errada essa afirmativa? Porque as características do consumidor, elas provocam as reações aos estímulos. Por isso, elas influenciam e afetam o comportamento de compra. Alguma dúvida sobre o comportamento do consumidor, sobre o modelo de comportamento? Alguém quer que repita alguma coisa? Levanta o braço. Vamos continuar. Número 40, a última delas. O tipo de comportamento de compra em busca de variedade é identificado quando há alto envolvimento na decisão e o produto apresenta muita diferença entre as marcas. Então, esse tipo de comportamento em busca da variedade, lembra da bolacha, lá do biscoito? Então, eu não vou pensar muito se eu quero comprar, porque não tem muito risco eu comprar um produto, ele não custa caro, eu posso comprar com frequência. Então, tem várias marcas disponíveis, mas eu não vou me envolver tanto como se fosse para comprar um carro, comprar um celular, comprar um computador e outras coisas mais. Então, tem baixo envolvimento. Então, essa questão aqui, ela trabalha também no tipo de comportamento. Vocês querem revisar também as questões verdadeiras, dar uma passada? Eu acho que não é necessário. Ficou alguma dúvida do que a gente já viu até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida das questões que foram resolvidas até agora? Podemos iniciar a avaliação?
Pode ser? Então nós vamos... Professora Larissa, por favor. Oi. Você já tem a avaliação impressa? Já. Então vamos distribuir para eles, eu vou fazer uma leitura rápida para a gente tirar alguma dúvida antes de iniciar a resposta, tá? O pessoal guarda o material, pode distribuir, por favor? Preste atenção na capa da prova de vocês. Olha lá, já preencheram o cabeçalho, nome do colégio, curso técnico, nome do professor Jailton, nome de vocês e a data, tá? Deixa a nota aí que o coordenador vai colocar depois. Depois que vocês responderem todas as questões, vocês vão passar para esse quadro do gabarito na capa da prova, vão marcar com um X ou vão pintar o quadradinho com a resposta correta, certo? Não fiquem assustados se vocês verem que não tem nenhuma resposta na mesma coluna, isso pode acontecer. Não sei se será o caso desta prova, mas se vocês tiverem a certeza... Não fiquem assustados se não tiver nenhuma resposta na letra A, por exemplo. Ah, nenhuma foi A, nenhuma foi B, nenhuma foi C. Não se assuste. Isso pode acontecer. Isso aí, de acordo com a formação das questões, ela vai apresentando uma variação nos quadrinhos aí. Vamos ler rapidamente aqui. Sejam bem-vindos à primeira avaliação do segundo trimestre. Esta atividade é avaliativa, composta por 10 questões objetivas com alternativas A, B, C e D. O valor total vai ser de 3 pontos na nota final do trimestre, certo? Então, leiam com atenção cada questão antes de responder. Não rabisque ou não rasure a prova. Ela vai ser guardada por um tempo no colégio e ela é considerada um documento também. Não serão consideradas questões rasuradas ou marcadas em duplicidade. Se tiver riscado o gabarito, ele não vai ser considerado. Se vocês errarem e viram que marcaram errado, anota do lado, avisa a professora, me chama. A professora vai verificar, vocês anotam a correta na hora, faz uma seta, resposta, escreve do lado, observação, resposta correta, letra A, letra B, letra C, para a gente corrigir agora na hora. Não temos que fazer a correção depois. Então vai ficar, a professora vai assinar do lado, nós vamos concordar com a alteração ao vivo, todo mundo vendo, todo mundo dê prova de auditores aqui da nossa avaliação, certo? Então, a avaliação deverá ser respondida com caneta azul ou preta. Se for respondida a lápis, nós vamos considerar a nota, só que ela não poderá passar por revisão. Se a nota for ruim, não tem como vocês ponderar depois, certo? Então, façam tudo a caneta para a gente poder depois, qualquer coisa, vocês podem fazer um requerimento e pedir a revisão. Não será permitido conversar durante a prova. Se precisar de orientação ou qualquer material, levanta a mão e aguarda, certo? Revisa as respostas antes da marcação e antes de entregar, preencha o gabarito, assinalando com X a alternativa correspondente, certo? Então, boa avaliação a todos. Vamos para a segunda página agora. Questão número 1, é sobre a lição número 2, comportamento do consumidor. Vocês vão avaliar aqui quais aquelas alternativas que relacionam com aquelas colunas abertas, vão marcar tudo, e depois vocês vão assinalar a sequência correta. Lembra que eu falei do exercício da atividade lá no Class, que está valendo nota também? Essa é a questão que eu falei. Então, coloquem a sequência correta abaixo. Verifiquem aquela opção que vocês têm certeza e vão eliminando as questões que não tem nada a ver. Deixa para responder depois, tá? Vamos para a 2 agora. A 2 aqui vocês vão preencher com aquela letra abaixo, letra A, B, C ou D, a frase que vai completar o enunciado acima, certo? Fácil também. Qualquer dúvida, levanta o braço depois. Número 3, mesma coisa, também é de preencher. Número 4. O número 4, vocês vão colocar a sequência das etapas. Certo? Sequência correta do processo de decisão de compra. Lembra da nossa revisão? Vocês vão verificar qual é a sequência correta ali. Número 5. Novamente, múltipla escolha, fácil de entender. Esta aqui, dentre as alternativas abaixo,
selecione aquela que não está relacionada ao objetivo de exaltar qualidades do produto. Então, vocês observaram que tem uma palavra não no meio. Aquela alternativa que não agrega valor ao produto. Tá? Então, vocês têm que anotar, riscar, fazer a marcaçãozinha para não esquecer. Número 6, 4 P's. 4 alternativas V ou F, vocês vão marcar aí embaixo. O que significa, o que está certo, o que está errado. E depois vocês vão marcar a sequência correta lá, assinar a ordem correta das afirmativas acima. Então, fácil de fazer. Número 7, sobre os serviços. Características dos serviços. Eu não posso tocar, não posso cheirar, não posso sentir, ouvir, antes de comprar. Qual que é a característica fácil de saber? Vocês lembram do modelo, do exemplo de tangência? Número 8, satisfação dos consumidores. Então, aqui está falando do preço ideal. Nós tratamos lá do preço máximo uma coisa, preço mínimo é outra, ponto de equilíbrio é outra. Então, o que é o preço ideal para o empresário? Tudo que tem que ter no preço ideal. Número 9, a logística de distribuição. Ela tem intermediários atacadistas e varejistas. Então, os atacadistas têm diferença dos varejistas. Quais são? Também ver o F e colocar a resposta na sequência correta. Número 10. Aqui fala sobre o comportamento do consumidor. Então, o que nós temos que fazer para atender as demandas e desejos e necessidades? Então, satisfazer, conquistar e fidelizar o cliente. Quais são as tarefas do profissional de marketing? Tá certo? Então, muito fácil. Desejo boa sorte para vocês, pode começar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, levanta o braço, a gente vai atender. A gente não vai poder dar a resposta toda, mas a gente pode abordar de uma outra forma para que todos tirem a mesma dúvida, para que não fique direcionada a resposta, para que não tenha o mesmo entendimento apenas para um estudante, certo? Pode iniciar. Boa sorte. Dúvidas aí? Então, como todos encerraram a avaliação mais cedo, desejo sucesso para todos a partir de agora, então, tá? E na próxima semana a gente se vê novamente, tá certo? Então, boa semana, tchau para vocês.